Senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, eu sei que o número em massa está resumido. Reconheço que não mereço a atenção de vós outros. Por favor, não me tenha como taxativo a hora dessa pela tarde querer atrapalhar a vossa viagem. Longe de mim este fato. Mas a Bíblia, ela segue dizendo quem é que Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Hoje é 17 de julho de 2026. É uma sexta-feira, se bem que está chuvosa, mas vamos agradecer a Deus por tudo. Meus queridos, Jesus, ele disse: ide por todo mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado é salvo. Marcos 16 e o verso 15. Ele também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, seremos livres, disse Jesus. João 8 e o verso 36. Meus queridos, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela mesmo diz que com o coração a gente crê e com a boca faz confissão para a vida eterna. Está lá em Romanos 10 e o verso 9. Então é com muita alegria nesta tarde que eu estou aqui para falar de um ser maravilhoso, de um ser eterno. E este ser fez 2000 anos que ele caminhou aqui na terra, lá em Israel. O mataram, mas ao terceiro dia, como ele mesmo disse, ele ressuscitou, está à direita do Pai, à direita de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que à esquerda quem habita é o Espírito Santo. Então logo não tem lugar para ninguém à direita do Pai, senão o próprio Filho. Então Jesus, ele está lá, intercede por mim, por vocês, porque a Bíblia diz que hoje ele está como advogado. Mas quando ele voltar para julgar a terra com equidade e justiça, ele virá como juiz. Quando ele andou aqui na terra, ele andou sobre uma jumenta, filhote de uma jumenta. Mas quando ele voltar, não vai andar sobre uma jumenta ou um jumentinho, não. Mas a Bíblia diz que é um cavalo, e um cavalo de fogo, um cavalo, na linguagem nossa aqui, puro sangue. Um cavalo que não é terreno. E a Bíblia diz que nas coxas dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus queridos, foi otorgado a ele todo o poder. A um juiz aqui na terra é dado uma doga, a um general é dado 3 ou 4 estrelas, dependendo do general. Ao musicista uma batuta, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação, ao magnata é dada a nobreza, ao rei é dado um trono, ao filósofo é dado uma coroa, ao cientista o segredo do saber, ao advogado a pasta do processo. Mas a Jesus foi dado todo o poder, em cima, nos céus e sobre a terra, e até debaixo da terra. E a gente vê isso bem claro lá em Filipenses 2 e o verso 9 está dizendo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessar os que estão em cima no céu, sobre a terra os vivos, debaixo da terra os que já morreram. Vai ressuscitar e a boca vai confessar que Jesus é. Já pensou? O cara morreu em 1912, na época do Titanic, vai sair de lá, ele e ela. Morreu 1.522 pessoas, escapou 705, onde um pequeno bloco de gelo, um iceberg, aproximadamente 100 metros, fez um buraco no casco do navio, e aquele 2 horas mais tarde foi a pique. Ali morreu 1.522 pessoas, escapou 705, segundo os historiadores. Todos eles vai ressurgir e toda língua vai confessar que Jesus é. Desde a época de Adão, nosso pai, e a nossa mãe Eva, também vai vir todos eles. Quem morreu em pecado, a língua vai confessar. Os que não morreram em pecado e esses que foram conquistados para Deus através do Espírito Santo, entregando a Jesus, que é o Salvador,
esses aí não vão enfrentar o grande trono branco, a ira de Deus, não. Esses vão receber galardões, segundo a Bíblia, lá em Apocalipse, no tribunal de Cristo, porque existe o tribunal de Cristo para julgar as causas dos ganhadores, para dar a cada um deles, segundo as suas obras, os tributos que eles adquiriram através das boas obras, que foram salvos. Esses aí vão receber galardões no tribunal de Cristo. A primeira glória da eternidade, o arrebatamento dos vivos que estão em Cristo, e primeiro que os mortos, que vai ressuscitar e vai subir, segundo a palavra de Deus, aqueles que morreram em Cristo, que são nova criatura. E nós que ficarmos vivos, se andarmos segundo a palavra de Deus, seremos transladados, arrancados da terra, para Nova Jerusalém, a cidade santa, edificada de ouro e cristal. Essa é a primeira glória da eternidade, o arrebatamento da igreja. A segunda glória, o tribunal de Cristo, receber os galardões. Aqueles que trabalharam com amor, com satisfação para Deus, levaram o nome de louco, fanático, desequilibrado, doido, varrido, não tem o que fazer. Esses que andaram segundo a veracidade da palavra de Deus vão ter os seus galardões, porque morreram em Cristo com a vida exemplar em Jesus nosso Senhor. Essa é a segunda glória da eternidade, o tribunal de Cristo. A terceira glória, quando terminar de receber os galardões, vem agora os 7 anos, a borda do Cordeiro, 7 anos de festa. Todo o universo se alegrará em Cristo. 7 anos de festa. A igreja estará com ele. Enquanto aqui na terra, os 7 anos que vão passar, as nações que ficaram vão ter 7 anos somente. 3 anos e 6 meses de falsa paz. Depois mais 3 anos e 6 meses de tribulação, que é um total de 7, diz a Bíblia. 7 anos. Quando terminar os 7 anos, que o anticristo se rebeliar contra o arraial dos santos na Jerusalém, aí a Bíblia diz que Jesus vai vir em um cavalo, vai livrar Israel. Essa é a terceira glória da eternidade. Aí a Bíblia diz que a quarta glória da eternidade, Satanás será preso por 1000 anos, vai descer um anjo, esse anjo desce com uma cadeia. A Bíblia não diz que tipo é de cadeia, se é uma cadeia grade ou se é uma cadeia corrente ou cadeado, não se sabe. A Bíblia só diz que o anjo forte vai descer por ordem de Deus o Eterno para prender Satanás por 1000 anos. Então esse ano vai chegar lá no inferno, onde ele está, que é a casa que Deus preparou para ele, e vai dizer: Satanás está preso. Certamente ele vai gimungar e vai dizer: mas com que autoridade tu vai me prender? E o anjo dirá: ordem de Senhor, o nosso Deus, o Eterno, mandou te prender. E a Bíblia diz que ele vai se dobrar, porque é ordem do Eterno. Vai cair de joelho, vai ser colocado correntes nele, uma cadeia, será lançado no poço do abismo por 1000 anos. O anjo vai pegar aquela chave, vai trancar. Esta cadeia, segundo a Bíblia, é uma cadeia espiritual. Esta cadeia não é uma cadeia comum, onde bota alguém solta cavando um túnel, ou bota uma bomba e arrebenta tudo e sai. Não. Esta cadeia, ela é espiritual, é preparada para demônios, para anjos, espíritos. Então esse será preso por 1000 anos. E a Bíblia diz que lá estará o anticristo e o falso profeta já com ele. E diz a Bíblia, aí entra agora o que? O ano milenial, 1000 anos de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que logo esta revolta, esta batalha, quando Satanás será preso, as nações vão ver. Aí diz a Bíblia que agora a Jerusalém vai descer do céu com os santos. Quem é os santos? A igreja que subiram, que foi arrebatado. Então a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade edificada toda de ouro e cristal, ela vai descer entre os céus e a terra. Ela vai pairar em um mundo paralelo entre céu e terra, em uma dessas dimensões. Então diz a Bíblia que as nações verão Jesus como ele é, na essência da sua glória. Ele envolto em laurel, em glória incorruptível. E a Bíblia diz que as nações vai se dobrar. Aí quando diz a Bíblia que toda língua vai confessar, dos vivos, porque os mortos é no final, que é a última glória da eternidade, julgamento final, que já eu chego lá. Então a Bíblia diz que no milênio de Cristo, um ano milenial, diz a Bíblia
vai ser expulso da terra. Maldição, muriçoca, dengue, zika, não importa esse demônio mirim, não vai existir mais. Insetos peçonhentos, como esse inseto que pica o homem e destrói o homem, barata não vai ter mais. Porque a Bíblia diz que toda maldição da terra que danifica, que destrói os seres humanos, onde tem doença e enfermidade, vai desaparecer, porque a Bíblia não mente. É a palavra de Deus. A maldição não vai ter mais, não vai ter morte, cefaleia, dor de cabeça, não vai ter mais. Alguém com sangue contaminado não vai ter mais. Não vai ter AIDS, vírus HIV, ou esse Covid-19 não vai ter. Vai desaparecer do mapa qualquer tipo de enfermidade. Não vai ter mais derramamento de sangue. Não vai ter maldição nenhuma na terra. Ninguém roubando o celular, não vai ter mais isso. Não vai ter alguém dando um pai ou na mãe, roubando os velhinhos. Não vai existir mais droga. Nenhum tipo de droga sobre a terra, nem cigarro, nem bebida forte. Isso vai ser exterminado. Deus vai dar uma limpeza geral na terra, diz a Escritura, e eu acredito nela. A Bíblia diz que quando terminar o milênio, e a Bíblia diz que as nações levarão tributo para Jesus, vão se dobrar diante dele. E diz a Bíblia que Deus não quer ninguém forçado. A Bíblia diz que perante o milênio ainda tem pessoas que não vai querer se aderir a Jesus. Deus não força ninguém. Deus vai dizer, tá aí meu filho, é o único reino de 1000 anos de paz e de justiça. Porque o reino dos homens, 4 anos, eles roubam, eles estrupam, eles falham, são corruptos. É a corrupção entre eles. Quando faz uma estrada, rouba mais da metade do dinheiro. Porque a verba que entra, ele estoura pela metade. Deus vai dizer, tá aí meu filho, quem se aderir a ele vai ter a vida eterna, paz para sempre. Vocês têm livre-arbítrio ainda. Mas a Bíblia de lá em Isaías 64, como também 65, está dizendo lá que entre as nações ainda vai ter pessoas que vão nascer no milênio, e essas pessoas ainda vai virar as costas para Jesus. Veja mesmo, é Bíblia que diz, vai virar as costas. E diz a Bíblia que essas pessoas que para Deus era para ser eterna, vai morrer alguns com 100 anos de idade. E para Deus é como um bebê, como uma criança, que não era para morrer. Mas Deus vai tirar a vida dele, o fôlego de vida, porque não vão querer tributar a Jesus. Vão negar a Jesus. Aí a Bíblia diz, vai dar uma ordem, o Espírito vai sair. Está lá em Isaías 65, pode ler lá a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia, quando terminar os 1000 anos, e o mundo verá. Quando fala o mundo, é o mundo, homem e mulher, as nações, mais de 240 nações. Aí diz a Bíblia, quando terminar os 1000 anos, Deus vai dar uma ordem, o mesmo anjo vai com a chave, vai abrir o poço do abismo, Satanás será solto por um pouquinho de tempo. E a Bíblia diz que Deus vai permitir que ele saia entre as nações para ver ainda quem é falso e vai ficar do lado dele. E diz a Bíblia que algumas pessoas vão se aderir a ele. Aí a última guerra na terra, chamada de Megido ou Armagedon. Esta batalha, a Bíblia de Jesus, ele vai descer em um cavalo. Pense em um cavalo, e nas costas dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que ele vai batalhar entre os céus e a terra. E a Bíblia diz que da boca de Jesus, quando ele soltar uma palavra, cai. A Bíblia de Satanás vai cair. Quando ele cair, aí diz a Bíblia que uma multidão que estará do lado dele, como diz em Daniel, se levantará, 10 chifres, 7 vai ficar, se aderir a ele, 3 vai fugir, mais 7 vai se aderir a Satanás. E a Bíblia diz que serão julgados. Quando fala em chifre, na Bíblia quer dizer potência, nação. Porque quando fala de chifre, alguém na linguagem popular, coitado, sem conhecimento, aí é fulano, né, que foi traído por Beltrana, aí tem chifre na cabeça, estão enganados. A palavra chifre, na Bíblia quer dizer poder, reino, nação, império, potência. Estados Unidos, uma potência, é um chifre forte. China, Japão, chifre forte, potência. E alguém pensa que é chifre em cabeça, está enganado. Estão enganados.
leiam a Bíblia. Então a Bíblia, ela segue dizendo que neste momento, quando for aderido isso aí agora é a sexta glória da eternidade. A Bíblia diz que vai ser tocada uma trombeta. A Bíblia diz que o inferno, ele vai abrir a boca, vai colocar para fora quem morreu em pecado, vai sair de lá do sepulcro. O mar vai devolver os mortos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Eis que vejo um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença foge a terra e o céu, e não se encontra lugar para se esconder. E eu vejo livros, plural, ainda outro livro, singular, a Bíblia, e cada um foi julgado segundo está escrito naquele livro. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem mentiu, quem andou na feitiçaria, destruindo as vidas, cada um foi julgado segundo os seus atos pecaminosos perante Deus que é santo. É o que a Bíblia nos diz e nos alerta. Cada um será julgado segundo as obras que praticaram. Aí a Bíblia diz que aquele povo vai sair, o Espírito vai ser dado uma ordem, e o Espírito vai vir do além, vai entrar naquele mesmo corpo que morreram há 100, 200 anos, 1000 anos atrás, 2000 anos, não importa, 5000 anos, o mesmo Espírito vai entrar, e eles serão julgados segundo o que praticaram. E a Bíblia diz que serão julgados segundo a palavra de Deus. Alguém vai dizer, mas eu não sabia que roubar, agora eu ia ser julgado. Deus vai dizer, abre aí nos mandamentos. O que está dizendo nos mandamentos? Não furtarás. Tu roubasse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Outro vai dizer, olha, eu mudei meu lado. Eu era um homem, nasci homem, depois eu passei para outro lado e abandonei a carreira de homem e preferi ser uma mulher. Abre a Bíblia em Romanos, quando abrir está lá, que o homem se dedicou como fosse a mulher. Ah, mas tem a pele um dos dois. Aí Deus vai dizer, não importa a pele dos homens, o que importa é a minha, que vigora e é eterna, e a minha vale. Lá em Isaías até está dizendo, ai das leis, que pratica leis contra a minha lei, que fogem a lei, ai dos ditadores, daqueles que ditam a lei, que prescrevem a lei, fora da minha lei de Deus, vem para cá, eu bato o martelo e mando cada um para a escuridão eterna, diz o Senhor dos Exércitos. Acabou-se. Quem é que vale, a palavra de Deus ou a minha? Qual é a palavra que vale, a de Deus ou do presidente dos Estados Unidos? Ou da China? Qual é a palavra que vale? É a deles? Eles têm poder contra Deus? Eles podem matar Deus, destruir Deus, tirar Deus do trono? Eles são mortais, vivem 80, 90 anos, em fase de canseira. Deus é eterno, Deus bota eles na sepultura. E eles não botam Deus na sepultura não, vocês entenderam? Vocês são inteligentes. Então cada um pagará pelo que deve. Aí a Bíblia diz que cada um vai vir e serão julgados. Meus queridos, eu e vocês somos eternos. Ah, mas eu vou morrer, irmão. Quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos eu vou morrer. Verdade, a tua carne e a minha vai para a sepultura. Mas o que está dentro de você, da tua carne, tem um espírito. Esse espírito é eterno. O meu espírito é eterno. O teu espírito não morre, nem tampouco o meu. E são dois caminhos para eu e você escolher. Eu escolhi o caminho de Deus. Eu não sei vocês. Eu escolhi o de Deus. E estou lutando para chegar lá. Porque pensa que é fácil vencer a carne? É não. Para mim pregar o Evangelho aqui, para mim anunciar o Evangelho, eu estou anunciando porque Deus me levantou para isso. Eu não estou anunciando o Evangelho, não é porque eu quero, é porque Deus determinou. Eu não prego o Evangelho pela minha própria vontade, porque não vai adiantar, nem eu tenho força para tal. É Deus que impulsiona, é Deus que levanta, é Deus que ergue, é Deus que manda, é Deus que coordena, é Deus que é a paz, é Deus que é a vida eterna, é Deus que é a justiça, é Deus que é o amor. Deus, Ele é completo. Então pense nisso. Então cada um será julgado segundo as obras. Ah, mas eu soltei palavrão, eu não sabia que tinha julgamento. Deus vai dizer, abre a Bíblia em 1 Samuel 2 e o verso 3. Toda palavra de baixo calão, de alta altivez, eu peço na balança, a quem é encontrado em falta de juízo, eu vou requerer. Mas Deus, eu não sabia que o Senhor tinha uma grande memória e arquivava. Abre a Bíblia em Malaquias 3:16, quando a Bíblia está lá. Eu tenho um memorial, e o que se passa na terra, e as conversas entre os homens, eu arquivo na memória para o prestamento de conta.
Deus, eu não sabia que roubar era um crime tão violento. Abre aí nos mandamentos, não furtarás. Tu roubou, não se arrependeu, lago de fogo e enxofre. Deus, eu não sabia que a bebida forte me levava à destruição. Abre a Bíblia em Isaías, quando a Bíblia está lá, não beba bebida forte e vai perder o raciocínio e tirar a vida do próximo e a sua vida mesmo. Por causa disso, apartai de mim, porque não se arrependeu. Tudo é a Bíblia. É por isso que a Bíblia, ela é um livro amado e também é odiado por muitos. Sabia que muita gente odeia a Bíblia? Por incrível que pareça. Mas por que odeia a Bíblia? Porque a Bíblia diz não ao crime. E quem ama o crime, não ama a Bíblia. A Bíblia diz não às drogas. Quem usa droga não vai amar a Bíblia. A não ser que ele seja um camarada do coração quebrantado, ele ou ela. Porque se não for, odeia a Bíblia. A Bíblia diz não matarás. Quem gosta de matar vai amar a Bíblia? Não, vai odiá-la. Porque gosta de matar, está no sangue. Quem gosta de mentir? A Bíblia diz não mintais um para o outro. É pecado mentir. E os mentirosos ficarão fora do meu reino. Deus está dizendo. Apocalipse 8 e o verso 21. Ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os mentirosos. Todos aqueles que amam e praticam iniquidade ficarão fora do meu reino de Deus. Eu lançarei no lago de fogo. Está na Bíblia. É por isso, meus amados, que infelizmente, enquanto a gente pode pregar o Evangelho, pregue, porque 2027 vem aí, ninguém sabe o que vai acontecer, porque eu acredito que vai ter leis exterminando a Bíblia, por incrível que pareça. Hoje ainda prega a Bíblia, mas no dia chamado amanhã não sei se vai poder mais, porque as leis entre os senadores e deputados que andam em uma vida de corrupção, de mentira, de pedofilia, vai mandar exterminar a Bíblia, destruir, não vai querer mais saber da Bíblia, porque a Bíblia é contra o que eles praticam e eles odeiam a Bíblia. Não estou falando todos não, tá? Entre aspas, quem pratica iniquidade para amar a Bíblia, só quem ama a Deus. Porque a Bíblia nos ensina o que a gente deve fazer. E para amar a Bíblia, eu tenho que amar a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo a palavra dele. E Jesus disse, meus verdadeiros amigos são aqueles que me obedecem. E obedecer a Jesus não é fácil. A gente tem que lutar contra a nossa própria carne. E o que é que a nossa carne quer? A nossa carne deseja pecar. E pecado dói não. Se o pecado doesse, eu não pecaria. Mas pelo menos agora ele não dói. Mas no juízo dói. Quem é que não ama o pecado, hein? Quem vive na carne? Vocês são inteligentes. Tem coisas que a gente ama, que Deus diz não, a gente ama. E para lutar contra este amor é difícil. Deus nos entende que a gente tem que lutar contra a nossa própria carne. Tem pessoas que acham que o maior inimigo do homem é o diabo. Não, é a gente mesmo, a nossa própria carne. A gente vive dentro dela, o espírito que está nela, e ela está agarrada no espírito. Alma, corpo e espírito, cabeça, tronco e membro, agarrado um no outro unido. O corpo diz eu quero pecar, o espírito diz não, eu quero Deus. Aí luta um contra o outro. Jesus diz um se opõe contra o outro. A carne diz eu quero beber, eu quero fumar, eu quero farrar, eu quero me prostituir. A carne, aí eu quero as novinhas. A carne, é a carne. Aí eu quero os novinhos, a carne. Aí eu quero passar a noite, sabe, vou tomar uma overdose, a carne. É o desejo da carne. Mas o desejo do espírito, eu quero Deus, eu amo Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero abraçar a Deus, eu quero morar com Deus. Mas a carne diz não, não, não. Se a carne vencer, eu vou direto para o lago de fogo e enxofre. Mas se o meu espírito vence, a carne é mortificada, ela é danificada, mas o espírito vive e vai morar com ele. A escolha é minha. Então, meus queridos, a última glória da eternidade, a Bíblia diz que todos serão julgados. E a Bíblia diz que o trono branco, ninguém sairá vencedor. Sinto muito. É a Bíblia que diz, lá em Apocalipse, o trono branco é para aqueles que morreram revoltados, em pecado e não se arrependeram.
Então o trono branco é para esses. O tribunal de Cristo não. O tribunal de Cristo é para a igreja, é para os santos. O tribunal de Cristo é para receber galardões. O apóstolo Paulo disse, são 6 tipos de obra: palha, feno, madeira, pedras preciosas, ouro e prata. Quem fizer obra relaxadamente, com segundas intenções, esta obra pode ser madeira, palha ou feno, vai jogar no fogo, não vai sobrar nada. Mas quem fizer obra de coração, com carinho, leva nome de doido, fanático, desequilibrado, doido varrido, mas está fazendo a obra, não está nem olhando para a cara feia dos outros, mas está fazendo a obra de Deus, com amor. Pode ser prata, ouro ou pedras preciosas. São 5 tipos de coroa, mas o apóstolo Paulo falou de 4. Coroa incorruptível, coroa da glória, da justiça e a coroa da vida. Uma dessas, se eu permanecer, vai ser colocada na minha cabeça. Aprove Deus nosso Senhor. Eu tenho que estar no lugar. Se eu sair do lugar, vou perder a coroa, vou dançar no lago de fogo e enxofre para sempre. A culpa será minha. Eu rejeitei o plano de Deus na minha vida. Eu não quis e Deus não me forçou. Ele é educado. A escolha é minha. Se eu quiser ser um bandido, eu vou ser um bandido. Se eu quero ser um cidadão, eu vou ser um cidadão. Eu tenho escolha. Então é melhor eu ser um cidadão, porque perante os homens eu vou ter moral, integridade, e diante de Deus também. Mas se eu for ser um delinquente, diante das nações eu vou ser caçado, procurado. A justiça vai me pegar, e depois a de Deus, que é mais severa. A escolha é minha. Me diz com quem tu anda, direis quem sois, dizia meu pai quando ele era vivo. Se você andar com um advogado, vai aprender a parte do processo. Com um magnata, vai saber o que é a nobreza. Com um rei, vai saber o que é um trono. Com um filósofo, vai saber o que é a coroa. Um cientista vai aprender o segredo do saber. Um advogado, a parte do processo. Se andar com um musicista, vai saber o que é a música. Mas se você andar com um bandido perigoso, vai aprender o que com ele? Se andar com um efeminado, vai aprender o que? Ser macho? Não. Vai cair no que ele vai levar a pessoa. Já já vai ser o mesmo caminho. Se andar com um camarada que rouba, vai aprender o que? Também é furtar. Se andar com um mentiroso, vai aprender a mentira, que ele mente muito. Já já vai ser comum o que ele faz na vida de alguém que anda com ele. Se andar com um médico, se andar com um enfermeiro, um técnico de enfermagem, vai saber o que é um acesso venoso central, uma intramuscular, uma subcutânea. Vai saber o que é um decúbito lateral, a cada 2 horas girar o paciente por causa de uma úlcera de pressão. Vai saber o que é um ponto de satélite de coração. Vai saber muito bem o que é o instrumento na hora da cirurgia, que é tudo em inglês. Você vai saber tudo isso. Porque você anda com alguém que entende a anatomia. Me diz com quem tu andas, direis quem sois. Dizia meu pai. Quem de uma escapa, meu filho, vive 100 anos, dizia ele. É melhor uma retirada cedo do que se arrepender mais tarde. Ele dizia. Dizia meu filho, quem procura o que nunca perdeu, quando ele acha não conhece. A minha família é lagoana, meu pai vinha com tanta coisa. E hoje eu vejo toda essa realidade. O mundo está em uma perdição total. A gente não sabe nem mais se pode depositar a confiança em outro ser humano. Tá assim, tá difícil. Até entre a nossa família, entre os entes queridos, até mesmo na igreja, que é um lugar santificado, a gente vê coisas horrendas. É por isso que eu sempre digo, religião não salva ninguém, nem placa de igreja. Temos que ter cuidado com 3 coisas na terra, que é um poder muito grande: futebol, política e religião. É 3 marcos que mexem com a humanidade e leva muitas vezes à matança, à destruição. Jesus disse: olhe para mim, eu sou o autor e consumador da fé. Hebreus 12, o verso 2. Olha para Jesus. Tinha muita gente religiosa na época de Jesus. Mas Jesus disse o quê? Vocês precisam se converter. Teve um que era mestre em religião. Ele chegou até Jesus e disse assim: mestre, eu vejo que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. E o que eu faço?
para ter a vida eterna. Jesus disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse, como? Eu vou nascer de novo, já com as cães brancas, já velhinho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Isso é impossível. Jesus disse, tu és mestre. Obrigada. Na tua religião tu não entende o que eu te digo. Nascer de novo é da água e do Espírito. Nascer de novo é da minha palavra que eu estou pregando para você, é a minha verdade do Evangelho. Porque a verdade não é do homem, a verdade não é de pastor nem é de papa, a verdade é de Deus. É de Deus. Aí a Bíblia diz que Nicodemos disse, eu vejo que nós, está lá no plural, tá? Nós, bem sabemos nós, você vai olhar lá o português, ele diz assim, ó, bem sabemos nós é plural, que tu és mestre, Jesus, e mestre vindo de Deus. Ele estava dizendo, por outro lado, nós temos aqui uma faculdade de 72 membros, e que estudaram, um deles é Gamaliel, o homem tem um doutorado, e a nossa faculdade tem 72 membros que julga, e ninguém chama o outro de mestre se não for mestre, e nós bem sabemos que tu és mestre, Jesus, tu não foste numa escola, tu não foste numa faculdade e és mestre de cima e de baixo, tu entende as coisas de lá e de cá, a gente fica perplexo, fica doido, desequilibrado. Bem sabemos nós que tu és mestre, e o que eu faço para ter a vida eterna? Que a gente estuda tanto e não sabe. Jesus disse, eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a tua força, eu sou o teu pôr do sol e o nascente, eu sou a água da vida, eu sou o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio do vale, a semente da mulher, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega, meu filho, eu sou, é o Kiba, Deus forte, Metaberel, Deus que fala, Shimael, Deus que escuta, Elroy, Deus que tudo vê, Emmanuel, Deus dentro do homem, eu sou em hebraico, Eli Manehamim, o alto existente que se revela, é o Vamisquidas, que é o Vasquiquênio, é o Vanici, o Senhor que é a tua bandeira, é o Vagiré, o Senhor que é a tua prosperidade, provisão, eu sou Deus em cima, sou Deus embaixo, Deus no ouro, Deus na prata, Deus no fogo, na harmonia, oxigênio, hidrogênio, na fonte das águas, em mundos paralelos, nas galáxias são mais de 200 bilhões de galáxias, eu sou em cada uma delas. Ele está dizendo, eu sou o Senhor de todas as coisas. Sem mim, Nicodemos, nada tu pode fazer, nem Gamaliel, nem Pilatos, que vão me jogar para ele, nem Herodes, são vilão na história. Vão me mandar um para o outro, tu pensa que eu não sei não? Vão me matar, mas eu já disse aqui a vocês, o terceiro dia eu vou tomar de volta a minha vida. Tenho poder de dar ela e tomar vem. Eu tenho o poder de entrar na morte, dizimar a morte, esquadrinhar a morte e dissipá-la para sempre. E ela me respeita. Se tem alguém que vence a morte, eu quero ver quem é que vence a morte. Jesus disse, eu tenho o poder de vencê-la. Digo, vai-te embora, ela vai, volta, ela volta. E ela come nos meus pés. E tem uma coisa, a morte só vive porque eu determino. Se você é morte, morre, ela morre. Mesmo ela sendo a morte. Acabou-se, meu filho. E ela vai pro lago de fogo e enxofre. Eu já determinei. E tem uma coisa, eu vou dar vida eterna à morte pra ela sofrer lá, no lago de fogo e enxofre. Já pensou que poder? Porque a Bíblia diz que Satanás e um demônio chamado Enxu Caveira, que é o Deus da morte, vai para o lago de fogo e enxofre e vai sofrer eternamente. Jesus disse, eu vou dar vida a eles, para sofrer lá eternamente, pelo que ele fez com as nações. Deturparam Adão e Eva, derrubaram, acabaram, Caim matou Abel, as nações engolem uma a outra, tudo isso é ele, se aderiram a ele. Aí ele entra nas nações e afronta, mas vai chegar o dia que eu vou pegar cada um, prestamento de conta. E tem uma coisa, ninguém vai reclamar, vai cair de joelho, como está na minha palavra, e a língua dele vai confessar que eu sou o Senhor, em cima no céu e sobre a terra e debaixo da terra. E eu vou bater o martelo, lago de fogo e enxofre,
E aqueles que se aderiram a mim, vai viver comigo para sempre, não vai ter mais revolta, não vai ter mais morte, não vai ter mais desespero, nem cefaleia, dor de cabeça, ninguém vai sofrer mais. A maldição da terra já era, não vai ter mais nada que vai danificar o homem, nem dengue, nem zika, nada, nem inseto como um escorpião e outros que pica o homem e mata. Isso aí, ó, vai ser, ó, vão viver para sempre a Nova Jerusalém, toda em ouro e cristal. A escolha é de vocês. Vocês escolhem. Já está perto onde eu tenho que descer. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. E se alguém quiser se inscrever no meu canal, agradeço. Estou aqui, mas estou gravando, tá? Pastor Marcelo Silva lá no YouTube. São quase 1.500 vídeos gravados. Já tem quase 1.000 pessoas inscritas. Se você entrar no TikTok Kawaii, tá lá a benção. Se vocês quiserem, pode, sintam à vontade. Mesmo sendo pastor de igreja assembleiano, mas jamais eu vou pregar fraca de igreja, que eu falo é Jesus, é Ele que salva e liberta. E tem pessoas que se penduram numa fraca, eu sei que eu congrego em tal lugar, a minha é melhor, coitado. Outros assim, não vou para tal igreja, porque se eu chegar lá, é tanta coisa errada, então não vá não. Se você vai contaminar ela. Porque se acha tão santo. Tem um texto em Isaías, lá em 64, diz assim: não se achega a mim, porque não me achegarei a vós. Eu me acho muito santo. Aí Deus diz: eu vou te vomito da minha boca. Olha pra aí. A pessoa se acha tão santo, né? Não é porque eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou melhor do que vocês, não está escrito isso. A Bíblia diz que quanto mais Deus dá, mais Ele vai requerer. Vai. Eu preferia eu estar lá no banquinho da igreja como membro do que com um título tão alto. Que até presbítero é título, passou disso, é muita responsabilidade. Pesa. E tem uma coisa: qualquer homem de Deus ou mulher de Deus que ensinar alguém a dar um caminho errado, lá no juízo, olha, Deus vai dizer: olha, eu te coloquei nas tuas mãos para tu tomar conta, tantas ovelhas, olha o que tu ensinou a ela, caminho errado, caminho da mentira. Elas escaparam lá, porque eu tirei de lá para não perder minhas ovelhas, mas tu é aqui, olha. Jesus disse: quem é mais dado, mais é cobrado. Isso é só no reino de Deus não, tá? Aqui no reino terreno também. Tem pessoas que é poderosa, muito rica, né? Todo ano eu troco de carro, um Land Rover. Aí agora eu vou pegar um Porsche. Aí o ano que vem eu vou pegar, sabe, um Camaro amarelo. Aí o outro não, agora eu vou querer, o último carro que saiu aí, eu vou querer um carro de $1 milhão. Vou pegar uma Ferrari. Muito bem. Lá no juízo, olha, eu te dei riqueza, te dei isso, aquilo, porque o ouro é meu e a prata, em Ageu 2 e verso 8. Fizesse o que eu direi, eu comprei. Sim. Amém. Aí eu comprei um Porsche, eu comprei isso, comprei aquilo. Uma Lamborghini. Aí eu viajei muito, Tóquio, Japão, eu fiz e aconteci. Eu te dei tudo isso para ajudar sem ninguém. Tanto dinheiro. Só fizesse, sabe, aí um caixa 2, caixa 3, dinheiro na Suécia, não sei aonde. Venha cá, meu filho. Lago de fogo e enxofre, não se arrependeu, não ajudou ninguém. Eu te dei tanto. Comesse sozinho. Lembra do cesto de pão? 12 cestos de pão. Quando sobrou, Jesus mandou jogar fora, não. Senhor, sobrou 12 cestos. O que é que a gente faz? Jesus só guarde, que amanhã o povo vai precisar. Para dividir amanhã, não joga fora não. Não é porque eu multiplico, tem que jogar fora não. Ajude. Senhor, então a salvação está em ajudar os outros? Não. Efésios 2, versículo 8 e 9. A salvação é pela obra, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a tua fé. Agora tem que andar unido. Fé e obra, obra e fé. Um sem o outro é morto. Obra, galardões, fé, céu. Obra, galardão. Mas eu ajudei muito lá sem eu ser evangélico. Ajudou, tá aqui seus galardão. Mas não vai morar comigo, por quê? Porque não se arrependeu. Já pensou? Permaneceu no pecado. Ajudou muito, mas permaneceu no pecado, morreu no pecado. Sinto muito. O galardão que eu sei que não vai servir, que você vai morar em outro lugar e vai sofrer. Leia a Bíblia com atenção e preste bem atenção nela. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. O tempo que vocês tiverem, leiam a Bíblia. E não esqueça que para entrar no céu só existe um caminho: Jesus Cristo.
tá? Não é Tiago, não é Abraão, Isaac, Jacó, não é Maria, não é nem anjo, nada disso não. Nem religião tal, nem o país tal, nem uma seita tal, nada disso. Nem Batista, nem Presbiteriana, nem Deus Amor, nem Brasil para Cristo, nem Assembleia de Deus Recife, Abreu Lima, onde eu congrego, não. Por favor. É Jesus o caminho. Agora alguém se entrega para Jesus e vai congregar em um desses lugares que se sentir bem. Onde você vê que Deus está centralizado, Deus vivo, eterno. Porque tem muitos por aí que falam de Deus, mas quando chega lá você vê coisas estranhas, aí fica até difícil. Assim entregou para Jesus, mas foi congregado no lugar errado. Então, olhe a Bíblia, leia a Bíblia, veja a congregação que mais se aproxima da Bíblia. E entre nessa, porque tem congregação aí que se aproxima mesmo da Bíblia, ensina mais da Bíblia. E pode ir para essa aqui, ó. É tranquilo. Você entregar para um aí que a Bíblia está distante, aquele meio paliativo, se sai que o negócio é estreito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para os internautas, todas as capitais do Brasil, como no exterior, Lisboa, Portugal. Deus abençoe. Mazinho, no Rio de Janeiro. Nossa irmã ali também em São Paulo, Luciana, que Deus ajude, a sua mãe, a sua genitora, enfim, que Deus abençoe Recife, Abreu Lima, todas as congregações da terra onde tem crente adorando o Senhor. Que Deus abençoe os que estão aqui de uma forma especial. Um abraço para todos e breve tem mais vídeo em nome de Jesus.